Mesmo que a Itália tenha sido um dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, ela não conseguiu anexar as regiões da Dalmácia e a cidade de Fiume, que continuaram sob o domínio da Iugoslávia. Ou seja, a Itália não conseguiu expandir o seu território, sendo que na real era isso que ela mais queria fazer. Isso causou uma frustração muito grande no povo italiano, e essa frustração acabou amplificando muito o sentimento nacionalista que já vinha se popularizando naquela época. O único problema é que nada de bom costuma acontecer quando o nacionalismo fica extremamente exaltado. A economia italiana não ia nada bem. A Primeira Guerra fez com que a inflação ficasse fora de controle e, como consequência, o custo de vida nas cidades e no campo se tornou muito alto. Como era de se esperar, o governo tinha grandes dificuldades em lidar com a situação, que se encontrava em um estado de caos quase que completo. Podemos dizer que a dívida pública também não estava ajudando muito o pessoal a pensar com clareza. E foi nesse contexto que Benito Mussolini ganhou força e notoriedade. Já em 1910 ele era um dos socialistas mais ativos e influentes na Itália. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial e tudo mudou. Diz a lenda que Mussolini defendeu ferrenhamente o seu país, participou de diversas batalhas e ganhou o respeito de muitos oficiais por conta de sua coragem e dedicação. Entretanto, depois de 3 anos de combate, Mussolini foi seriamente ferido por um tiro de morteiro e foi parar no hospital com mais de 40 pedaços de metal enfiados no seu corpo. Por conta dos serviços prestados à nação, ele recebeu uma dispensa honrosa e depois de ter se recuperado, Mussolini retomou o seu posto de editor-chefe no jornal Il Popolo d'Italia. Mas as coisas não eram mais as mesmas. Mussolini agora era um ardite. Ele deixou o socialismo um pouco de lado e seguiu na onda do nacionalismo exacerbado, exatamente como a gente falou antes. Logo depois da guerra, em 1919, ele fundou em Milão uma organização chamada Feixe Milanês de Combate e começou a construir o que seria futuramente o seu partido político. Feixe em italiano se chama Faccio, e esse nome acabou sendo escolhido porque era uma referência ao símbolo de autoridade dos antigos magistrados romanos. O negócio era tipo um feixe de varas amarradas em torno do cabo de um machado. Não sei se deu pra sacar aí, mas o nome fascismo vem daí. No começo, Mussolini queria mais era lutar por reformas democráticas e pela expansão territorial. Mas conforme o comunismo foi ganhando espaço e expressividade dentro da Itália, ele se viu na obrigação de mudar de estratégia e partir para a ofensiva política. Em 1920, os partidários de Mussolini invadiram e destruíram a sede do Partido Comunista, queimaram os equipamentos das gráficas dos jornais e atacaram os militantes. Só que apesar desse grau de violência, teve muita gente que curtiu esse negócio de sair arrepiando a oposição. E foi aí que o movimento do Feixe começou a ganhar força. Patriotas fanáticos e nacionalistas represados se juntaram em torno do que em 1921 ficou conhecido como Partido Nacional Fascista. Assim, analisando criticamente a ideologia fascista, a gente pode concluir que não existiam ideias muito consistentes. O lance ali era mais bater nas teclas da guerra, do ódio, da expansão e principalmente da supremacia do Estado. Outra peculiaridade desse momento histórico é que a própria polícia, os Carabinieri, apoiavam o movimento fascista, o que por tabela deixava o governo do rei Vítor Emanuel III sem poder fazer muita coisa a respeito. Por essas e outras, Mussolini conseguiu em tempo recorde jantar o pessoal da esquerda e converter o fascismo em um movimento de massa. Bom, em agosto de 1922 a oposição, principalmente anarquistas e socialistas, deu o seu último suspiro e convocou uma greve geral contra a violência fascista. Vendo isso, Mussolini determinou que os fascistas de toda a Itália marchassem sobre Roma para pressionar o governo. Em outras palavras, realizar o famoso golpe. O rei da Itália, sabendo que não teria o apoio integral do exército ou mesmo da polícia, preferiu uma solução um tanto quanto inusitada. Na tarde de 29 de outubro de 1922, ele convidou Mussolini a formar um novo governo. Sabe no xadrez quando olham para você e falam assim, cheque? Então, foi tipo isso que aconteceu para a Itália naquele momento. Mussolini organizou um ministério composto apenas de fascistas e simpatizantes do fascismo. Teve seus poderes ampliados por concessão da Câmara e do Senado e basicamente institucionalizou a violência contra os opositores com as chamadas expedições punitivas. Depois disso ainda rolaram outras tretas, mas nada suficiente para abalar a posição do líder fascista, que em janeiro de 1925 declarou um regime de exceção. E assim nasceu o Estado Totalitário Italiano e foi decretada a completa eliminação da oposição. Cheque mate. Mas a história não para por aí. Mussolini ainda acabou fazendo muita coisa como líder da Itália e também, não podemos deixar de esquecer, lógico,
foi um dos principais personagens da Segunda Guerra Mundial. Ficou curioso? Quer saber mais? Ficou com aquela pulguinha ali atrás da orelha, querendo saber mais sobre as fitas? Se inscreva no canal que ainda vai vir muita coisa louca por aí. Deixem o seu joinha e o seu comentário dizendo o que você achou sobre esse vídeo, como a gente pode melhorar, o que você gostou, o que a gente tá acertando, o que a gente tá errando, enfim, suas dicas aí pra gente. Falou, pessoal, e até a próxima.